Oi, tudo bem? Meu nome é Marco Menezes. Você já deve ter visto meus vídeos por aí falando sobre cartas do caminho sagrado, cartas xamânicas. Você só me conhecia pela mão, outras pessoas já me conhecem ao vivo e a cores, e até pelos jogos online, né? Eu já trabalho com isso já faz pelo menos uns 18 anos. Uau, muita coisa, né? Mas eu não comecei a trabalhar é, tão recentemente assim, tá? 18 anos. Um pouquinho antes eu comecei a trabalhar. Eu fui vendo aos poucos, desde a minha adolescência, que eu gosto de jogar, que eu gosto de lidar com essas situações, tá? Mas hoje aqui eu não estou para falar muito sobre mim, muito mais sobre um assunto bem mais simples. Eu acho que é mais simples, né? É, se você é intuitivo, e se você acha que você não é o intuitivo, se você acha que você não é uma pessoa intuitiva, tá? Eu vou te dizer isso. Você é intuitivo porque é da sua natureza ser intuitivo também. Já que você tem os dois lados do cérebro, você tem um lado racional e um lado intuitivo. Os dois atuam. A questão é o que você valoriza mais ao longo da tua vida, ao longo dos processos que você vai trabalhar. Eu vou dizendo assim, olha, para aprender a jogar com cartas, para trabalhar com astrologia, para trabalhar com numerologia, para trabalhar com a leitura de mãos, para trabalhar com runas, para trabalhar com qualquer uma dessas técnicas de divinatórias, né, adivinhatórias, parecidas com essas. Na verdade, você não precisa do lado intuitivo. Você só precisa do seu lado racional. Por quê? Porque você vai decorar significados. Você vai significar o que significa o rei na carta do tarô, o que significa urso no baralho cigano, o que significa o sol posicionado em leão, ou Marte posicionado em peixes, tá? Tudo isso são significados que você aprende e apreende pelo teu lado racional, tá? Essa parte é totalmente racional, objetiva, prática. Ela não requer intuição, tá? Então, se você vai para algum lugar e vai descobrir, vai perceber, vai achar que alguém vai ensinar você técnicas impressionantes de como você intuitivamente vai ler. Não, 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 não. Você vai aprender de maneira racional. E se você não for num lugar, você vai aprender por conta própria. Eu mesmo sou uma pessoa que aprendi todas essas técnicas por conta própria. Lendo livro, lendo revistas, numa época em que era mais fácil, né? Você adquirir esse material. Hoje em dia no Brasil está cada vez mais difícil. Livrarias, então, nem se fala. Já era difícil a gente conseguir livros de astrologia, de numerologia, de tantos outros assuntos no Brasil, mesmo na época em que as coisas já eram publicadas pelas editoras. Hoje em dia, com a dificuldade de você encontrar livrarias e editoras, agora só em sebos, né? Torna-se mais difícil, você tem que procurar na internet, seja para baixar um PDF, seja para você adquirir em alguma dessas lojas virtuais. Bom, mas vamos ao que interessa. A questão é, eu aprendi lendo esses livros. Ninguém me ensinou, ninguém me passou essa história. Mas, veja, as pessoas, de uma maneira geral, elas, uma vez que elas aprendam do ponto de vista racional, tá? Elas realmente vão conseguir fazer uma excelente leitura, tá? Porque elas têm o conhecimento. E esse conhecimento vai permitir que em algum momento haja um feedback. O que seria esse feedback? Seria o retorno. O retorno é baseado no seguinte: ela vai descobrir que os manuais falam que Marte em peixe significa isso, e de repente, no dia a dia, ela vai descobrir que Marte em peixes pode significar mais coisas. Que ela vai percebendo que, por exemplo, a carta da Imperatriz, para algumas pessoas, combinada com algumas cartas, vai significar outras coisas, e ela vai anotar, seja mentalmente ou num caderninho que ela queira anotar, tá? Então, esse é o momento em que ela vai começando a usar o lado racional de uma maneira a perceber também como é que as coisas se desenvolvem. E não entra intuição aqui? Entra. Existem momentos em que a leitura ela não passa apenas pelo lado racional.
ela vai passar pela intuição sim, tá? Existem pessoas que não precisam, como eu já falei, de aprender muito. Se elas aprenderem o básico das cartas e elas começarem a se desenvolver espiritualmente, por exemplo, elas conseguem fazer excelentes leituras de carta, de astrologia, numerologia, quiromancia, enfim, tudo o que quiser, usando a união da objetividade com a intuição. Há pessoas que usam apenas a intuição. Elas incorporam e entram com a intuição. Onde intuição aqui, eu coloco tudo dentro do mesmo saco, tá? Eu não estou querendo classificar essa pessoa sendo mediúnica, se ela está recebendo X, Y, Z, entidade, tá? Aqui a intuição para mim é todo o processo que não é dito racional, tá? Só para facilitar o entendimento das pessoas. Então aqui o que me interessa é apenas dizer isso para você. Você é intuitivo. Em todos os momentos da tua vida você usa a intuição, assim como você usa o racional, tá? O que acontece é que certas pessoas, por conta da vida e tudo mais, valorizam muito mais uma visão racional do que a visão intuitiva para lidar com a vida. E outras pessoas preferem o lado intuitivo. Cada uma tem os seus prós e contras, vantagens e desvantagens, tá? Mas todo mundo tem intuição a seu serviço. Todo mundo é intuitivo sim, tá? Então assim, não desvalorize uma pessoa por ser mediúnica. Não desvalorize um jogo ou uma situação onde a pessoa usa a intuição. Mas também não desvalorize a pessoa que usa o seu lado racional. E intuição não tem nada a ver com religião. Intuição é um processo natural, tá? Intuição você tem, mesmo que você seja neopentecostal, que você seja católico fervoroso, que você seja de Umbanda, se você seja de Candomblé, se você seja do que for, tá? Você vai usar tanto a intuição quanto o seu lado racional, sim, para auxiliar você. E não é uma questão profissional também, só as profissões ditas esotéricas em que a intuição é importante, não. Qualquer profissão você vai usar a intuição. No dia que você acorda, de repente, e vê uma situação como um engenheiro, e de repente resolve fuxicar lá nos seus cálculos, porque alguma coisa está te pegando e você não sabe o que é, e de repente você acha, é a intuição. Se você estava para viajar e acorda naquele dia sem vontade de viajar, é a intuição. Então, intuição faz parte da tua vida. É isto que eu gostaria de falar. É bem simples o recado. Até a próxima, espero que de alguma maneira tenha te ajudado e obrigado por observar esse vídeo e pela oportunidade de eu fazer esse trabalho. Até!